Olá pessoal, sou o professor Valdeci Morotti e mais uma vez estamos aqui por esse canal para nós falarmos um pouquinho hoje sobre o município de Alto Piqueri. Nós estamos de aniversário, Alto Piqueri faz 60 anos e esse é o motivo que me leva a falar um pouquinho com vocês sobre o nosso município, sobre distritos, sobre tudo que nós temos aqui nesse pequeno território. Lembrando você que este é o nosso canal, você pode se inscrever no nosso canal, apertar o sininho e a gente vai estar falando de coisas pertinentes à nossa comunidade, ao nosso estado ou ao nosso país. Muito bem, queria falar um pouquinho para vocês sobre esse município de Alto Piqueri, que hoje completa 60 anos, é aonde nós moramos aqui, aonde nós vivemos, onde acontece a vida de milhares de pessoas. É muito comum nós ouvirmos falar que Alto Piqueri está conhecido aí pelo país todo por causa das pessoas que aqui moraram. De fato, nós temos uma gama de pessoas muito grande que por aqui passaram, aqui se instalaram, ganharam a sua vida e foram viver em outras regiões do nosso país. Falando um pouquinho sobre Alto Piqueri, nós estamos no estado do Paraná, um dos estados brasileiros, e esse município foi emancipado, tornou-se município no dia 25 de julho de 1960, por uma lei estadual conhecida pelo número de 4245, pelo então governador Moisés Lupion. Muito bem, estamos a 599 quilômetros, praticamente 600 quilômetros da capital do estado do Paraná, e essa região é conhecida como o Noroeste ou Novíssimo Noroeste do estado do Paraná. A área total de Alto Piqueri em torno de 447,722 quilômetros quadrados. Então, um território relativamente grande para a região do estado do Paraná. A área total, portanto, é essa e pouco mais de 10 mil habitantes, e essas estatísticas são ainda dos anos de 2010 para cá. É possível que alguma coisa tenha alterado. Nós estamos aí por volta de 21 a 22 habitantes por quilômetro quadrado. A altitude de Alto Piqueri em torno de 500 metros, nós temos uma altitude em relação ao mar bastante significativa nessa região. O IDH de Alto Piqueri em torno de 0,75 e esse IDH também aí da última década, precisaria fazer uma atualização em torno do nosso IDH. A primeira denominação dessa cidade foi Conquista, depois Reconquista e finalmente Alto Piqueri. O seu nome então decorre do rio Piqueri, muito conhecido na nossa região, também conhecido o chamado Vale do Piqueri. Muito bem, nós temos 3 distritos: distrito de Mirante do Piqueri, Paulistânia e Saltinho do Oeste. Esses são os 3 distritos que são importantes para o desenvolvimento do próprio município de Alto Piqueri, também da sede. Mirante do Piqueri e Paulistânia com terras bastante férteis, por ser ali uma região conhecida como a terra roxa, terra vermelha, margeando o rio Piqueri. Nós também podemos falar um pouquinho sobre a etimologia do nosso nome de Alto Piqueri. Piqueri, segundo o que se afirma, nós temos a origem na língua tupi. Essa região era conhecida como a região Tupi-Guarani, onde habitavam esses indígenas. E segundo o que se escreve, que se lê, o Piqueri seria Rio dos Peixinhos.
A palavra alto, devido à localização escolhida da sede, em relação ao vale, seria uma região bastante alta e por isso teria sido identificado como Alto Piquiri. Estamos distante da nascente do rio Piquiri e é uma região que tem umas características diferentes um pouco da nascente do rio. Se nós falássemos um pouquinho sobre a história de Alto Piquiri, Alto Piquiri teve seus primeiros moradores por inúmeras etnias indígenas, isso mais ou menos até o século 17, porque a partir desse século 17, 18, nós já tivemos a ocupação, ou alguns identificam como a invasão dos europeus, e aqui nós tivemos a presença dos padres jesuítas. Os padres jesuítas, normalmente de origem espanhola, eles vieram e aqui certamente fizeram seus trabalhos, como por toda a extensão do território brasileiro que tiveram presentes, aqui também foi marcante a sua presença. E segundo o que nós temos de registros, pouca coisa identificaram a presença dos jesuítas nessa região. É possível encontrar alguma outra peça dos indígenas nessa região, mas nenhuma ruína, principalmente no trabalho dos jesuítas. Mas sabe-se que essa região era frequentada por eles, até por conta das diversas etnias indígenas que por aqui habitaram. As características atuais que nós temos do município de Alto Piquiri, elas começaram a se formar, propriamente dito, em meados do século XX, porque até ali então eram matas e não tinha-se registro da presença do colonizador. Esses colonizadores vieram para cá no intuito de crescerem, conseguirem riquezas e melhorarem suas vidas, e aqui chegaram por volta mais ou menos dos anos 50 e aqui se instalaram. Essas famílias, diversas famílias, encontraram uma terra muito fértil, bastante interessante para fazer a agricultura. Então começou-se o que se chama aqui na região do desbravamento, são chamados também de desbravadores, e aqui se instalaram e aqui passaram a viver. Então Alto Piquiri tinha sim uma mata densa, uma mata fechada, como se diz aqui, região da Mata Atlântica. Essa mata ela tem as características que nós conhecemos bem ainda do que restou. Ela era variada, com muitos animais, ainda temos algumas coisas que restaram dessa mata, alguma região, outra, que a gente pode contemplar a beleza dessa região, uma fascinante natureza. Nós também temos aí algumas identificações de famílias que eu passo a elencar para vocês. Como eu disse então, nós temos algumas famílias que aqui se instalaram. Eu vou registrar o nome de algumas delas, mas é possível, com certeza, que há outras famílias aqui não identificadas. Essas informações que eu estou passando para vocês, elas se encontram na Wikipédia. Você pode fazer a pesquisa lá pela internet, você vai encontrar algumas dessas informações que eu estou passando para vocês. Mas eu gostaria que esse vídeo não se encerrasse aqui. Eu gostaria que vocês fizessem os comentários de vocês, colocassem um pouco da história de vocês logo após essa minha fala, para que a gente melhorasse o conhecimento sobre o município de Alto Piquiri. Você talvez tenha fotos, eu peço que você publique as fotos, se você puder, aqui logo nos comentários, para que a gente possa conhecer a história, por exemplo, da sua família. Nós talvez não tenhamos a oportunidade
de saber da história da sua família, tanto quanto as pesquisas disponíveis que nós temos sobre o município de Alto Piqueri. É importante nós lembrarmos que o município precisa de memória. A memória quem faz somos nós. Então você morou em Alto Piqueri, você viveu aqui em Alto Piqueri, registre a sua história, a história da sua família, coloque fotos, diga onde você morou, o que vocês fizeram, onde vocês moram hoje. É para isso que eu estou criando esse vídeo, para a gente poder falar um pouquinho. Eu acho que é um presente que você pode dar para o município de Alto Piqueri e para ajudar a compor a sua história. As denominações, como eu disse, primeiro foi Conquista, depois passou para Reconquista e depois passou para Alto Piqueri. Quando foi Conquista, Reconquista, era mais ou menos o que se falava na época, porque vieram para cá e foram conquistando os territórios, mas eram como se fossem distritos. Na verdade, tornou-se distrito Alto Piqueri bem mais tarde, depois que chegaram as pessoas aqui. Então, tendo isso por base, lá pela década de 50, mais ou menos, nós podemos registrar a presença de diversas famílias aqui na nossa região, que aqui se aportaram, aqui ficaram. Famílias como, por exemplo, Rodrigues do Prado, Mação, Ruaro, Vieira, Arno Sela, Marques da Silveira, Barbosa, Henrique, Quiminami, Lucete, ou Lucete, como quiser, Bueno, Volpato, Piffer, Soares, Freire, Santos, Crispim, Araújo, Maciel de Andrade, Freitas e muitas outras. Por isso que eu gostaria que eu não li aqui a história da sua família, que você identificasse o ano que você veio para cá, exatamente quem é a sua família e que vocês registraram na história de Alto Piqueri. Aqui então eles usufruíam das benevolências da natureza, que eram muitas. Era um local que estava sendo explorado naquele momento e de riquezas muito grandes. E o que a natureza, ao ser retirada, direcionou uma agricultura na época principalmente para a produção cafeeira, que era o que estava em alta no país nessa época, e já estava sendo chamada, em toda a região de Ouro Verde. E nesta época, então, no país, a intenção de todo agricultor era fazer a plantação de muitos cafezais. Aqui, inclusive, tem nome de diversas fazendas conhecidas como Ouro Verde, que é uma das fazendas que, inclusive, até eu morei, cujo administrador foi meu pai, o seu Sebastião Morotti. Então, gente, aqui o nome de Alto Piqueri, ele foi uma lei estadual, a lei estadual número 3638, que do dia 11 de abril de 1958. Essa lei, ela foi assim para denominar o distrito de Alto Piqueri. E aí esse distrito, pertencente então ao município de Cruzeiro do Oeste, é que vai depois dar o nome da cidade de Alto Piqueri que nós moramos. Então, desde 1958 já se torna então o distrito pertencente a Cruzeiro do Oeste, que era o município, a comarca que dominava essa região. Pelas mãos do então governador Moisés Lupion, foi promulgada a lei número 4245, como eu já disse aqui no início desse nosso vídeo, e em 25 de julho de 1960. E aí houve então a criação do município de Alto Piqueri, desmembrando-se, portanto, da cidade de Cruzeiro do Oeste. E em 15 de novembro de 1961 foi nomeado então o seu primeiro prefeito municipal,
Aparício Teixeira Dávila. E o primeiro prefeito eleito de Alto Piqueri foi o senhor Nelson Rodrigues Barbosa, que ainda está conosco até os dias de hoje. E nós poderíamos falar muitas coisas de Alto Piqueri. Alto Piqueri que tem uma história muito bonita pelo seu povo, o que tem de melhor em Alto Piqueri é o seu povo, mas vejo a necessidade de nós construirmos aqui memórias, e muitos já escreveram, falaram sobre Alto Piqueri. Eu acredito que é necessário nós continuarmos falando sobre a nossa história, mas é preciso também nós registrarmos, porque senão nós corremos o risco das nossas crianças, nossos adolescentes não saberem propriamente sobre o nosso município, dada a falta de informação ou até de ofertar-se a outras fontes de conhecimento que não seja talvez essas que a gente está falando aqui. Então, faço votos que você tenha gostado desse nosso trabalho e também contribua aqui nos nossos comentários. Gostaria que vocês falassem sobre as famílias de vocês, colocassem aí as fotos que vocês têm para compartilhar, para a gente colocar essas informações o máximo possível para as pessoas conhecerem e divulgar esse município que foi tão generoso com tantas famílias que aqui passaram e aqui se instalaram, enfim, fizeram riquezas, foram para outras regiões, e outras famílias que ainda insistem em ficar aqui nessa nossa região, no nosso município, por conta já do que já fizeram e construíram para as suas vidas e as suas famílias. Eu quero agradecer imensamente vocês terem participado comigo desse momento aqui, falando do município de Alto Piqueri, parabenizar toda a comunidade de Alto Piqueri, que comemora 60 anos de município. Isso é oficial, mas fora o que já viveram antes disso. Então nós já temos aí, vamos para a terceira geração de Alto Piqueri, e isso é grandioso. Município que está aqui com todo o potencial para crescer. Alto Piqueri tem terras muito férteis, tem uma agricultura forte, é um município que tem a sua estrutura basicamente na agricultura, um comércio muito bom e também um povo de bom coração que tem aí muitos sonhos pela frente. E você pode participar conosco, contribuindo pela história do nosso município. Quero agradecer a você que participou comigo. A gente vai voltar outros momentos falando dessa cidade maravilhosa e de outros assuntos que são pertinentes. Um grande abraço do professor Valdeci Morotti e não se esqueça, se inscreva no meu canal, aperte o sininho e a gente vai poder falar de muitas coisas boas através desse canal. Um grande abraço e a gente se encontra. Até já, até logo.